Eu quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico no livro de Gênesis, capítulo 12, e os versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis, capítulo 18, versículo 8. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre e Hebrom, onde construiu um altar ao Senhor. Amém, irmãos? Esta é a palavra que Deus tem colocado no nosso coração nesta manhã. Essa passagem, esses 3 versículos falam sobre a vida de Abraão. Abraão que viveu na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E Deus fala com ele para que ele saísse da terra que ele estava vivendo. Deus havia escolhido Abraão, e Deus queria que as promessas dele se cumprissem na vida de Abraão, porque o Senhor olhou para Abraão e viu em Abraão um homem sincero, um homem que o louvava. Mas ele precisava sair dali, porque o lugar que Abraão vivia, irmãos, era um lugar de muito paganismo, muita idolatria. Diz a história que cada um tinha um Deus dentro da sua casa. As pessoas não tinham a sua fé e a sua confiança em Deus, porque era um povo muito pagão. Porém, a obediência de Abraão, ela foi demonstrada pelo tamanho da sua fé. Eu pergunto para você o seguinte: se Deus chegasse para você hoje e falasse assim: você vai sair da sua casa e você vai para um lugar que eu vou te mostrar, qual seria a tua reação? Bom, eu vou falar a minha reação. Se Deus falasse assim para mim: olha, sai de onde você está e vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu confesso para você, irmãos, que eu ficaria talvez muito duvidoso e preocupado. Muito bem, Deus mandou eu sair para um lugar que Ele vai mostrar, mas onde é esse lugar? O que vai acontecer comigo? Deus não traçou certinho: olha, vai acontecer isso e isso. Deus simplesmente falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão é citado como um dos heróis da fé, porque Abraão creu. Ele simplesmente creu no que Deus falou para ele. E com 75 anos de idade, ele partiu para Canaã com Sara, juntamente com seu sobrinho Ló, e com seus servos e com tudo que ele tinha. E a história de Abraão foi marcada por promessas de Deus. E eu espero que a tua vida também seja marcada por promessas de Deus. Talvez Deus tenha te feito promessas, então creia naquilo que Deus falou para você. Creia naquilo que Deus já tocou, moveu o teu coração a teu favor. E no capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão. Abraão passa a se chamar Abraão. Abraão significa pai exaltado, e Abraão significa pai de muitos, porque Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação.
Deus disse assim para Abraão: olhe para as estrelas do céu, olhe para o horizonte, você consegue ver o fim? Abraão disse: não. Ele disse: pois bem, essa é a descendência que eu tenho preparado. E essa mudança de nome foi porque houve uma mudança de vida. Jacó também teve seu nome mudado para Israel, porque houve uma mudança de vida na vida dele. Quando Deus muda alguma coisa na nossa vida, irmãos, Deus transforma, Deus faz coisas novas. E na vida de Abraão aconteceu isso, seu nome foi mudado. E isso tudo foi um processo que esse homem, Abraão, viveu na presença do Senhor. Mas o que chama a atenção nesses 3 versículos, irmãos, foi algo em comum. Foi que Abraão, ele construiu um altar ao Senhor em determinados pontos da sua caminhada. Abraão, ele não só confiava, mas ele buscava a presença do Senhor. Nós temos que confiar em Deus, mas nós também temos que buscá-lo, porque todas as vezes que o buscamos, Deus nos traz uma revelação de si mesmo para nós. E ele foi erigindo esse altar em determinados momentos, como nós lemos aqui. Mas por que ele erigia, ele levantava esse altar? Porque o altar era o momento de buscar a face de Deus. Então Deus disse para ele, no versículo 7, a tua descendência darei essa terra. Deus fala com ele, e automaticamente, como uma consequência de ter ouvido a voz de Deus, Abraão foi lá, construiu o seu altar e adorou ao Senhor. No versículo 8, Deus não fala com ele, mas parte do coração dele, durante a sua caminhada, estava indo para Betel, e ele para um determinado momento, e ele constrói o seu altar, e ali ele adora ao Senhor. No outro momento determinado da sua vida, em Gênesis capítulo 18 que nós lemos, no outro momento que ele se move, diz que ele estava em Hebrom, onde construiu um altar ao Senhor. Então, em determinados momentos da vida e da caminhada de Abraão, Abraão levantava um altar ao Senhor. E ele adorava o Senhor. E esse momento que Abraão construiu o altar e se colocava diante de Deus, era o momento onde Abraão se fortalecia no Senhor. Era o momento onde ele se fortalecia na presença de Deus. Abraão confiava, Abraão estava caminhando naquilo que Deus falou para ele, mas ele precisava fortalecer a sua fé, ele precisava fortalecer a sua vida, diante de tudo aquilo que estava à sua frente, e Abraão chegava e construía um altar ao Senhor. Não basta, irmãos, estar na igreja, não basta vir ao culto, é preciso que nós tenhamos uma revelação de Deus na nossa vida. Vir à igreja é importante e faz parte da nossa vida cristã. Estar envolvido com as coisas da igreja é bênção para a nossa vida, porque nós estamos trabalhando para o Senhor. Mas muito mais que estar dentro da igreja, ou muito mais que estar envolvido em um trabalho da igreja, é preciso que nós tenhamos a revelação diária de Deus para a nossa vida, de quem Ele é para nós. Eu não sei se há alguém aqui nessa condição, você vem à igreja, você participa da igreja, mas talvez não houve uma revelação de Deus ainda na sua vida profunda. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos num mês de imersão, momento de nos emergir na presença de Deus. E se você se lançar na presença de Deus, se você começar a construir teu altar diariamente, você vai ver que Deus vai se revelar a você de uma forma toda especial. E você não vai ser simplesmente aquele que vem à igreja, aquele que participa de algo da igreja. Você que não é
que não aceitou Jesus ainda, você não vai ser simplesmente aquela pessoa que vai para a igreja, porque as pessoas estão te convidando. A partir do momento que você se coloca diante de Deus e rende a sua vida, você vai também começar a experimentar e ver a revelação de Deus para você. E você vai perceber como Deus o ama e que Deus tem muito para fazer. O altar, irmãos, representa a nossa vida colocada diante de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, e versículo 19, diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Esta é uma declaração da palavra de Deus. E é o que eu quero que você medite hoje, assim como eu trago isso para a minha vida. Queridos, você é santuário do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. O Espírito Santo está dentro da sua vida. É Ele que nos impulsiona. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Se esse templo estiver vazio, nós vamos embora para casa, fechou a igreja. O Espírito Santo não vai estar aqui, irmãos. Os olhos de Deus sim. Mas o Espírito Santo, ele vai entrar quando entrar o primeiro cristão. Entrou o primeiro cristão, opa, o Espírito Santo está aqui. Por quê? Porque você é a morada do Espírito Santo. E é por isso que você precisa glorificar o teu Deus. Porque você não é qualquer um. Você não é qualquer pessoa, não. Você é a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos falhos. Nós somos fracos, nós somos imperfeitos, mas uma coisa nós não podemos negar, é que pela misericórdia do Senhor, nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se o nosso altar estiver consagrado a Deus, em sua presença, nós vamos emergir na presença de Deus, e nós vamos navegar nesse rio espiritual do Senhor. Hoje Deus não quer que a gente fique no raso, Deus quer que você mergulhe. Chega de ficar no raso, vamos mergulhar na presença de Deus. Gênesis capítulo 35, versículo 3. Uma atitude de Jacó, que foi um altar de gratidão. Diz assim: venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Jacó, ele dá um testemunho de que Deus estava com ele, que Deus tinha feito Deus havia acompanhado a sua vida. Jacó foi um homem um pouco atrapalhado, mas ele teve encontro com Deus, a sua vida foi mudada. E ele chega a esse ponto de dizer que quando ele estava na sua profunda angústia, Deus o ouviu, e ele estava vivendo a experiência da certeza de que Deus estava com ele por onde ele estava andando. Aleluia. Esse altar que ele erigiu foi um altar de gratidão. Por quê? Porque altar, irmãos, é gratidão. Quando nós montamos o nosso altar, esse altar, uma das finalidades é agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E nós precisamos adorá-lo por tudo o que Ele fez, pelo que Ele pode fazer, irmãos. E digo mais, pelo que Ele ainda vai fazer. Você quer ter uma atitude de fé? Comece a agradecer por aquilo que você não recebeu. É difícil. Mas a fé, segundo a Bíblia, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Portanto, se você quer algo de Deus e que ainda não foi realizado, sendo da vontade de Deus, comece a agradecer por isso que você não recebeu ainda. E Deus está nos chamando hoje para nós erigirmos o nosso altar da gratidão. E agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Agradecer a Deus
Porque Ele nos escolheu. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse, não fosse vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e dão fruto. Deus, eu já vi muitos preletores, muitos pregadores falando isso, e é uma verdade. Às vezes quando a gente vai comprar alguma coisa, se você vai numa feira, você vai escolher o melhor para você, a melhor fruta, a melhor verdura, você quer o melhor. Mas Deus, Ele faz um pouco diferente. Às vezes a gente olha para uma pessoa totalmente com a vida destruída, e a gente fala, não, isso aí é o pior. Mas é justamente isso que Deus quer. Aí Deus vai lá, pega esse pior, resgata, transforma ele num novo homem, numa nova mulher. E aquilo que era sem formosura, aquilo que não tinha aparência, aquilo que os homens não davam valor, agora é restituído para a glória do nome do Senhor. Se nós fôssemos parar aqui e ouvir o testemunho de cada um, tenho certeza que talvez você se achasse um improvável, mas o amor de Deus foi tão grande que foi lá e resgatou você. Imagine se Deus fosse aquele que escolhesse os mais bonitinhos, os mais santos. Mas irmãos, Deus escolhe mesmo as coisas vis, as coisas que não são, para transformar, aleluia, em coisas que são para a glória do seu nome. Ele reveste aquilo que é corruptível pelo pecado, Ele reveste de incorruptibilidade, ou seja, Ele pega aquele homem, aquela mulher que está escravizado por tantas coisas, aleluia, e Ele liberta, Ele transforma, e Ele levanta essa pessoa para a glória do seu nome. Você é uma dessas pessoas, eu sou uma dessas pessoas, por isso eu quero levantar um altar ao Senhor, sim, na minha vida, para agradecer a Deus, porque Ele me escolheu. Eu tenho que agradecer a Deus, porque Ele me deu o seu perdão, e hoje eu sou servo. Tem gente que não gosta de ser servo, eu estou feliz por ser servo, porque sou servo de Deus, Ele nos fez servos. Porque hoje, Ele nos dá a certeza, que aonde quer que nós formos, como foi com Abraão, Deus também estará conosco, e por isso eu louvo e engrandeço o seu nome. Aonde quer que eu for, eu sei que o Senhor vai estar comigo, Deus vai estar com você, aleluia. Esse é o altar da gratidão. A Bíblia também fala sobre o altar da reconciliação. No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículos 24 e 25, o Senhor disse assim: façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e seus bois, onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Deus fala aqui sobre o altar do holocausto, mas o que era o holocausto? O holocausto, esse altar, era o lugar onde se sacrificava para o perdão do pecado do povo. Um animal tinha que ser oferecido, e através da morte daquele animal, o pecado do povo era removido. E talvez você pergunte, mas por que Deus fazia isso? Deus dirigia as coisas de certa forma, mas trazendo tudo uma figura e um símbolo. Deus usou o método de sacrifício de animais para ensinar o povo a fé. O pecado precisava ser levado a sério, as pessoas precisavam entender que o pecado não era algo que tinha uma pequena consequência, mas que tinha uma grande consequência sobre as suas vidas. E quando eles viam os animais serem oferecidos em sacrifício, serem mortos, eles eram sensibilizados e entendiam a seriedade do pecado, a forma em que Deus tratava o pecado. O animal tomava simbolicamente o lugar do pecador, e assim era paga a sua pena. A vida do animal, irmãos, entregue, era o símbolo de uma vida doada pela vida do pecador. Mas eu quero glorificar o meu Deus, porque hoje nós não precisamos mais de animais. Nós não precisamos que um sacerdote entre sozinho
para oferecer sacrifícios pelos nossos erros. Hoje, nós temos a liberdade de entrar diante do Senhor com os nossos erros e imperfeições e derramar sobre Ele a nossa vida, pedirmos o seu perdão e o Senhor vai nos perdoar. Por quê? Porque o último sacrifício foi oferecido na cruz do Calvário. O último sacrifício foi feito por Jesus, que como um cordeiro mudo, a Bíblia fala que era como um cordeiro mudo, porque ele não abria a sua boca, ele foi entregue, a sua vida foi entregue, ele foi imolado pelos nossos pecados. E esse era o altar, irmãos, onde havia reconciliação. O altar na nossa vida, além de ser para agradecer a Deus, o altar é para nós nos reconciliarmos com o Senhor dia após dia. E você pergunta, pastor, mas como que eu construo esse altar? Porque diz aqui que era construído de pedras, de terra. Nós construímos hoje o nosso altar, irmãos, através da nossa vida, através do nosso louvor, da nossa obediência. Nós erigimos um altar, nós colocamos a nossa vida no altar, através da nossa comunhão com Deus. E pode ser que hoje tenha muitos altares que estão rachados, mas hoje existe um arquiteto sublime, um arquiteto que é o Senhor. Ele quer te chamar hoje para que o seu altar ele seja arrumado, ele seja consertado, para que esse altar seja para a glória do seu nome. Quando estamos com a vida no altar, nós reconhecemos que nós estamos errados, e o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, Ele nos purifica dos nossos pecados. A vida no altar, irmãos, é reconciliação diária com Deus. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos, por isso todos os dias nós temos que levantar o nosso altar diante de Deus e pedir que o Senhor tenha de misericórdia de nós, porque o altar é lugar de reconciliação com Deus. Aleluia. O Senhor disse assim, nessa passagem: se me fizer um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Por que que Deus mandou que o altar fosse feito com pedras brutas? Ali também havia algo que Deus estava querendo mostrar. As pedras deviam ser brutas, não deviam ser talhadas, não deveriam ser retrabalhadas. Da forma que foram encontradas, deveriam ser usadas. Porque nenhuma ação meramente humana poderia ter acesso àquela pedra. Essa pedra bruta, irmãos, sou eu e é você. Deus não está nos esperando na sua presença de uma forma entalhada, com acerto aqui, outro ali, acertos que o mundo pode fazer na nossa vida. Deus quer que nós cheguemos a Ele da forma bruta. Como, pastor? Levando os nossos erros, reconhecendo a nossa imperfeição, reconhecendo que nós precisamos dEle. É por isso que Deus está falando que Deus quer um altar de pedras brutas. Nós somos essas pedras brutas. Pedras brutas somos nós, reconhecendo as imperfeições, nossas necessidades, nossa simplicidade, desprovido de um coração altivo. A pedra bruta é aquela pessoa que ela não chega diante de Deus dizendo: ah, Senhor, eu tenho feito isso e tenho feito aquilo, e começa a se gabar daquilo que faz. Não, irmãos, a pedra bruta que Deus quer encontrar em nós é um coração que chegue diante do Senhor, e que mesmo que você faça muitas coisas, a glória tem que ser dEle, porque é Ele que faz todas as coisas. Eu estava lendo um livro essa semana, que aliás é um livro que nós estamos lendo, todos os supervisores, que fala sobre maturidade. E uma frase me chamou muito a atenção, e diz assim, que Deus não nos usa porque nós merecemos. Deus não vai usar a sua vida, a minha vida, porque há merecimento em nós, ou porque nós somos perfeitos, não. Deus vai usar a nossa vida, irmãos, pela sua graça,
Deus vai usar você para falar de Jesus por alguém, pela graça dEle. Deus vai usar você aqui dentro, para você fazer algo para Deus aqui, pela graça dEle. Você vai subir nesse púlpito, você que é levita, e você vai louvar a Deus com seu instrumento, é pela graça dEle. Eu estou aqui falando a palavra de Deus, não é porque há merecimento em mim, estou falando pela graça de Deus. E diz a palavra do Senhor que a graça de Deus, ela é suficiente para nós. A graça é suficiente. O apóstolo Paulo tinha algo que incomodava. Ele chamava de espinho na sua carne. A Bíblia não fala o que era esse espinho, mas era alguma coisa que o apóstolo vivia e que trazia um desconforto para ele. E ele até dizia que Satanás vinha e os bofeteava, porque aquilo lhe trazia falta de paz. Mas um dia o Senhor fala com ele, e ele fala assim, que aquele espinho lhe era permitido para que ele não se exaltasse. E ele disse assim para Paulo: Paulo, olha, fique tranquilo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor está dizendo hoje para você, igreja, e para a minha vida também. O Senhor nos diz assim: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente, não precisa de mais nada. Não se preocupe. O que eu vou falar, o que eu vou fazer, não se preocupe. A graça de Deus, ela está sobre a sua vida e ela é suficiente. Sabe o que é suficiente? É a medida necessária que você precisa. A graça de Deus, ela é suficiente para nós. E em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Nós somos pedras vivas, mas não pedras entalhadas, não pedras que o mundo está querendo moldar, não pedras que o pecado está querendo moldar. Nós somos pedras vivas, porque estamos sendo moldados, irmãos, pela presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo está moldando você, Ele está moldando a tua fé. O Espírito Santo está moldando o teu caráter. O Espírito Santo está moldando talvez o teu temperamento. O Espírito Santo talvez está moldando a sua forma de pensar, a sua forma de ver. O Espírito Santo está moldando a tua esperança, porque talvez você é aquela pessoa que não tem esperança de que as coisas aconteçam. Olha, o Espírito Santo está moldando você, para que você confie em Deus. O Espírito Santo está moldando a nossa vida. Esse moldar do Espírito Santo às vezes é difícil, porque às vezes é um processo complicado, porque nós não queremos ser moldados por Ele. Mas Deus nos ama, Deus ama a sua vida, e por isso Ele está cuidando de você. Portanto, não deixe que o mundo te molde, não deixe que as pessoas moldem você, mas permita que a ação do Espírito Santo, ela molde a sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala sobre o altar que precisa ser reedificado. No livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2. Então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Existem dois livros que eu gostaria de recomendar que você lesse, livros da Bíblia, Esdras e Neemias. Porque Esdras e Neemias foram homens que Deus levantou para um tempo de reedificação. Eles viram os muros de Jerusalém, a cidade totalmente destruída. E Deus levanta esses homens como reedificadores, para levantar ruínas.
E a Bíblia fala que Esdras foi levantado por Deus, mas Esdras foi mais para levantar, cuidar mais da parte espiritual, enquanto Neemias foi para reedificar muros, reedificar a cidade. Então percebam que Deus estava cuidando de tudo. Primeiro vamos cuidar do espiritual, depois nós cuidamos dos muros. Quando Esdras é levantado por Deus, Esdras podia ter feito, irmãos, qualquer coisa como prioridade. Esdras poderia ter corrido para fazer tanta coisa. Mas a Bíblia mostra que a primeira providência de Esdras foi a providência espiritual. E diz aqui que ele construiu o altar de Deus. Em outras palavras, é como se Esdras dissesse assim: bem, vamos reconstruir, vamos reedificar, mas nós vamos começar no altar de Deus. Talvez o teu altar precisa ser reedificado. Talvez o teu altar hoje precisa ser reedificado por Deus. Pastor, o que é o meu altar ser reedificado? A tua vida ser reedificada. Talvez você está dando prioridade para outras coisas na sua vida. Você talvez está dando prioridade para os seus empreendimentos. Você está dando prioridade para os seus projetos. Você está dando prioridade para as coisas seculares da sua vida. E talvez a tua vida espiritual, a tua comunhão com Deus, as coisas de Deus estão ficando um pouco de lado. Como que se dissesse: primeiro vou cuidar dessas urgências, depois eu recorro ao meu Deus. Mas hoje, irmãos, eu quero te convidar para um desafio para a sua vida, para você fazer uma inversão hoje. Hoje, talvez você está aqui, você já está preocupado com a semana. Nossa, eu preciso fazer aquilo e aquilo outro. As tuas preocupações estão ligadas lá. Mas hoje, Deus quer que você coloque uma prioridade na sua vida. A prioridade tem que ser Ele na sua vida, as coisas espirituais. A prioridade tem que ser a tua vida com Deus. A tua vida tem que ser a palavra. A prioridade tem que ser a oração. A prioridade tem que ser o nosso serviço. Porque quando essas coisas forem colocadas como prioridade, fique tranquilo, as demais coisas irão fluir normalmente, naturalmente, porque Deus vai cuidar de você. Esdras teve essa preocupação, primeiro espiritual. Primeiro vamos edificar o altar, depois nós vamos edificar a cidade. Nós vamos edificar, vamos reativar nossa comunhão com Deus, depois nós vamos correr atrás das outras coisas. E é esta ordem que tem que haver na nossa vida, irmãos. Nós temos que colocar Deus como prioridade na nossa vida. Eu não sei qual tem sido a tua prioridade, mas hoje o Senhor está te esperando para que Ele seja o primeiro lugar da sua vida. Talvez as suas prioridades estão sendo tantas outras, que parece que o teu coração já ficou um pouco distante das coisas de Deus. Mas o Senhor Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do teu coração, eu vou entrar, eu vou cear com Ele, e Ele vai cear comigo. Hoje, o Senhor está batendo na porta do nosso coração. Às vezes é um coração tão duro, às vezes é um coração tão bloqueado, mas hoje o Espírito Santo quer amolecer o teu coração e o meu coração, para que a presença de Deus, para que as coisas de Deus, elas sejam prioridade na nossa vida. Amém? O altar precisa ter fogo. Em Levíticos capítulo 6, versículo 13, há um versículo muito pequeno, mas de muita propriedade. Levíticos capítulo 6, versículo 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Deus estava falando com o povo sobre as coisas, como deveriam ser o trabalho dentro do tabernáculo. E dentre as coisas, quando Deus fala sobre o altar, Ele fala assim: olha, o fogo não pode faltar sobre esse altar, tem que estar aceso direto. O nosso altar precisa
estar sendo tomado por fogo todos os dias. Sabe por quê? Porque existe muita água querendo entrar, apagar o fogo do nosso altar. Essa água que quer apagar o fogo, esse vento talvez que quer apagar o fogo do nosso altar, são as nossas preocupações, são as nossas carnalidades, são os nossos erros, tantas coisas que vêm. E talvez hoje, além do teu altar precisar ser reedificado, precisa ser colocado fogo no seu altar hoje. O fogo que precisa haver é o fogo purificador, porque o fogo purifica. O fogo nos purifica do pecado. O fogo de Deus, ele pode ser derramado hoje na sua vida, se você abrir teu coração, para que ele venha e acabe com a presença do pecado. O fogo consumidor que demonstra a santidade de Deus, precisa haver esse fogo consumidor. Por quê? Porque a santidade de Deus, ela contrasta com nossa imperfeição. Por isso esse fogo consumidor, ele também precisa estar nesse altar que é a nossa vida. Precisamos ter o fogo do avivamento sobre a igreja. Imagine se cada um de nós formos um altar edificado para a glória de Deus. Em cada um dos altares haver fogo. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? A igreja será um grande altar, onde o fogo da presença de Deus vai habitar aqui dentro. O fogo do avivamento é um fogo que alegra. É aquela força da presença de Deus que nos traz alegria. É um fogo que fortalece a nossa vida, os nossos dias. É um fogo que nos traz novidade de vida. É um fogo que nos enche da glória de Deus. Este é o fogo que precisa haver. É um fogo que arde no nosso coração. Sabe como que é o fogo que arde no coração? É o fogo da presença de Deus. A Bíblia diz que 2 discípulos estavam caminhando. E eles estavam conversando. Estavam falando sobre os últimos acontecimentos. E quais eram os acontecimentos? As coisas que haviam acontecido com Jesus. Jesus havia sido crucificado, morreu, e eles estavam caminhando para uma cidade chamada Emaús, e os dois conversando. De repente, o nosso Jesus que nós cantamos hoje, porque Ele vive, Jesus vem e se apresenta do lado deles, e eles continuam caminhando e Jesus vai conversando, mas eles não enxergam que é Jesus. De repente eles param para comer, e Jesus pega o alimento e dá graça. Quando dá graça, eles percebem, era Jesus. Mas Jesus se ausenta. E eles falaram assim, por acaso, não ardia em nós o nosso coração quando a gente conversava com ele? O outro falou, é verdade. Eles estavam dizendo o seguinte, quando eles estavam caminhando e Jesus se apresentou, eles começaram a arder o coração. Sabe que esse arder o coração é aquela alegria, aquela presença, aquele sentimento de alegria, de felicidade. É o mesmo sentimento que eu vou te falar, eu senti hoje aqui pela manhã, quando nós estávamos louvando, o meu coração ferveu, e eu espero que o teu coração tenha fervido também. É este coração fervendo da presença de Deus. Aqueles discípulos estavam sentindo algo diferente, mas não sabiam o que é. Só que há uma grande diferença, nós estamos aqui sentindo e nós sabemos o que é. É o fogo, é a presença plena do Senhor na nossa vida. Se o teu coração não está ardendo pela presença de Deus, hoje, aleluia, é o dia de você, aleluia, reconhecer que o Senhor está com você, caminhando com você, e que você permita que o fogo arda no teu coração. Aleluia. É o altar de fogo. E eu gostaria de falar sobre o último altar. O altar do sacrifício. O louvor pode ir se posicionando. Amém? Em Gênesis capítulo 22, versículo 9, diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha.
amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Versículo 12. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Talvez esse foi o altar mais difícil que Abraão erigiu. Porque lá atrás Abraão construiu um altar quando Deus falou com ele, momento de mudança na vida. Mas esse altar foi difícil, irmãos. Porque Deus deu um filho para ele, o filho que ele tanto esperava. E Deus disse para Abraão: Abraão, você vai me oferecer o teu filho. Aí eu pergunto para você que é pai, que é mãe, qual foi o sentimento de Abraão num momento como esse? Mas Deus não estava querendo Isaque, irmãos. Deus não estava querendo a vida de Isaque. Deus estava querendo trabalhar a fé de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão arruma tudo, pega os utensílios, pega os seus servos e vão caminhando para o lugar onde seria oferecido o seu filho. A Bíblia fala que durante 3 dias caminharam. E eu penso que durante 3 dias, como não teria ficado o coração de Abraão, pensando talvez: mas Senhor, eu te pedi um filho, o Senhor me deu, e agora eu vou levar esse meu filho para sacrificá-lo a ti. Mas Deus estava trabalhando a fé de Abraão. E como nós lemos, Abraão prepara o altar e coloca o seu filho. Talvez com toda a dor no seu coração de um pai, ele não relutou, irmãos. Mas quando Deus viu que realmente Abraão era um homem de fé, o Senhor mandou ele parar. Para, Abraão, eu já vi que você teme a Deus. E Deus providenciou um cordeirinho. E o sacrifício que seria de tristeza, seria de alegria. Foi de alegria, porque Abraão foi justificado pela sua fé. Talvez esse seja o altar mais difícil para nós levantarmos, que é o altar do sacrifício. Porque quando fala de sacrifício, fala de coisas difíceis para nós. E hoje, nesta manhã, Deus quer reedificar seu altar. Sim, Deus quer reedificar. Deus quer colocar fogo no seu altar. Deus quer que o seu altar seja de fogo. Mas Deus quer também que o nosso altar seja um altar de sacrifício. E sacrifício significa nós deixarmos as coisas que talvez estão nos atrapalhando, para que o nosso altar, a nossa adoração no altar do Senhor seja recebida por Ele. O que talvez tenha sido aquilo que está travando você? O que pode estar acontecendo com você? E que talvez esteja sendo difícil você deixar. Mas hoje, irmãos, Deus está nos chamando para que nós possamos edificar um altar. E agora é o altar do sacrifício. E nós vamos levantar esse altar do sacrifício aqui hoje, nesse momento, porque a presença do Senhor está nesse lugar. E quando eu estava ali, o Espírito Santo disse para mim: altares precisam ser reedificados, e altares precisam colocar hoje o seu sacrifício. O sacrifício que Deus está te pedindo nesta manhã não é o teu dinheiro. O sacrifício que Deus está te pedindo não é para que você viva 24 horas por dentro desta igreja. O sacrifício que Deus está te pedindo é a tua entrega. É a entrega de coisas que talvez ainda estão te impedindo. O sacrifício é a entrega talvez de coisas que estão te atrapalhando e você não está conseguindo. Mas hoje, irmãos, nós vamos levantar, nós vamos reedificar o nosso altar hoje diante do Senhor. Porque se nós reedificarmos o nosso altar, irmãos, nós vamos ver as grandes coisas que Deus vai fazer. Nós vamos estar experimentando o processo de imersão na presença de Deus.